As comissões de Agricultura e de Infraestrutura da Assembleia Legislativa da Bahia se reuniram com secretários do Governo do Estado em sessão conjunta na semana passada para cobrar medidas de combate à seca no território baiano. A estiagem já é considerada a maior dos últimos 40 anos. Hoje são 150 municípios em estado de emergência, mais de 370 mil produtores rurais afetados pela falta d'água que prejudica tanto o abastecimento para os animais como a irrigação da lavoura. O presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Manuel Rocha, que é do União Brasil, está conosco. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Todos os amigos ouvintes aí da Rádio Artadia FM. Grande prazer estar aqui com vocês hoje. Dada a gravidade da seca hoje na Bahia, quais são as principais medidas que o presidente da Comissão de Agricultura destacaria como cruciais para combater os impactos dessa estiagem nos municípios baianos? Bem, Jefferson, primeiro, como você falou, nós estamos vivendo uma das piores estiagens dos últimos 40 anos. Realmente assustador o que a gente vê e acompanha no interior da Bahia, principalmente na região semiárida, né, que era a região que mais sofria, né, nas secas do nosso estado. A seca agora ela é geral, né? A gente teve recentemente no sul, no extremo sul do estado, e também, né, os produtores rurais estão sofrendo com a seca. Nós fizemos recentemente aí uma reunião conjunta das comissões de Agricultura e Infraestrutura lá na Albra para poder cobrar do governo do estado ações de enfrentamento à seca. Né, o governador, no meu entendimento, o governo do estado, o governo federal também, anunciaram de forma muito tardia as ações de enfrentamento à seca. Vejam bem, dados da FAEB, Federação, né, da Agricultura do Estado da Bahia, já aponta aí 1 bilhão, estimativa de prejuízo de R$1 bilhão, né, na economia do nosso estado, no setor do agronegócio, e mais de 100 mil animais mortos por conta da seca, dados oficiais. Isso aí a gente pode multiplicar por 2, 3, porque nem todos os produtores comunicam a perda de animais. E só agora, né, nessa semana, o governo do estado anunciou as medidas de enfrentamento à seca, depois da gente estar numa situação de bastante desespero e preocupação. As ações anunciadas realmente são ações importantes, né, de infraestrutura hídrica, a operação de carro-pipa, perfuração de poço artesiano, subsídio de alimento para os pequenos produtores rurais, do milho principalmente. Mas essas ações já eram para estar sendo executadas e entregues e não anunciadas nesse momento. Então a situação é preocupante. Nós estamos fazendo essa mobilização junto ao governo do estado. Os secretários têm mostrado boa vontade, né? O secretário do Meio Ambiente, da Agricultura, Desenvolvimento Rural estiveram na Alba participando desse encontro, mas a gente vê realmente que o governo dormiu no ponto, né? E esse cochilo tem custado caro, principalmente aos pequenos produtores rurais do nosso estado. Independentemente de se o governo dormiu no ponto ou não, essas medidas que são adotadas para combater a seca são, na verdade, paliativos, porque a seca na Bahia é histórica. Ano após ano a gente se depara com esse tipo de situação. Agora está se falando numa estiagem mais intensa, pelo menos dos últimos anos, mas o que está faltando para que, de fato, as pessoas, os produtores, os animais que sofrem com essa seca toda, tenham um sofrimento menor ao longo do tempo? Porque a sensação que dá é de que está se enxugando o gelo, não? Com certeza, né? A gente precisa de ações permanentes e não emergenciais. Como é que a gente que ações seriam essas, então? Ações na área de infraestrutura hídrica, né? O governo está anunciando isso agora. Não, mas é isso que eu estou dizendo, né? São ações permanentes. Você, para poder combater a seca, você tem que ter reserva hídrica. Você tem que construir, implementar sistemas de abastecimento de água, né, para poder dar água ao ser humano e ao animal. Então não adianta a gente só construir, implementar sistemas de abastecimento de água no momento de crise. Então isso tem que ser mapeado e ser feito como política de Estado. O El Niño é um fenômeno que está aí, os cientistas já anunciaram essa seca, estão prevendo que essa seca vai durar 2, 3 anos. Então não adianta a gente só, no momento de crise, no momento de prejuízo para os produtores, a gente ir e perfurar poço artesiano, a gente criar linha de crédito. Isso tem que ser uma política de Estado, uma política permanente. Então eu defendo essa reserva hídrica, né, através de barragens para dessedentação animal, né, perfuração de poço artesiano, que se cria sistema simplificado para poder distribuir água, principalmente na região semiárida
do nosso estado, isso ao longo dos 4 anos, e não tem acontecido. Recentemente foi entregue equipamentos, né, agora para alguns municípios do estado da Bahia, tratores, pipinhas, né, que são importantes para poder fazer o enfrentamento da seca, agora sem critério técnico, foi feito um critério político, isso também não ajuda no enfrentamento da seca. Deputado, quando o senhor fala que o governo dormiu no ponto, esse governo está completando agora seu primeiro ano, né? Mas considerando que é um governo de continuidade, a partir de que momento o senhor acha que o governo dormiu no ponto, ou essa sequência de governos liderados por governadores do PT simplesmente não cuidou dessa área desde o primeiro mandato do ex-governador Wagner? Veja bem, Ernesto, desde sempre, né? A gente, como eu falei, não viu até agora nenhuma política de Estado, ações permanentes para poder se enfrentar a seca no nosso estado. Me permita lhe apresentar um dado. Eu me recordo porque trabalhava, por acaso, no governo naquela altura. No começo do governo Wagner, tinha 1/3 somente da população do estado que tinha acesso à água. Acho que até no final da primeira etapa do Água para Todos, foi um programa depois ampliado, esse número já tinha subido para 50. Eu compreendo e compartilho, mas não tem aí uma contaminação de um deputado de oposição negar o que tenha sido feito, que é importante a gente saber o meio copo vazio. Mas também é preciso ver onde é que está o meio copo cheio, nesse caso de água, falando literalmente do assunto, né? Mas veja bem, aí não é o deputado que está falando, é o povo baiano, principalmente da zona rural, que está sofrendo. É se você caminhar pelo estado... O sofrimento é inconteste, não tem então, dúvida. Se você caminhar pela Bahia e você conversar com os produtores rurais, eles vão falar o que está acontecendo, o que foi feito, o que deixou de ser feito. Então, são dados da própria Federação da Agricultura do Estado da Bahia. Os dados que eu passei agora há pouco, 80% dos produtores rurais do nosso estado são pequenos produtores. Então, assim, o agronegócio é importante, eu defendo o agronegócio. Agora, o agronegócio, os grandes produtores, eles têm como, né, combater a seca, né? Inclusive tem ajudado nesse momento, fazendo doação de alimentos, fazendo doação financeira. Agora a gente precisa dar um olhar especial para o pequeno. Então, eu sou filho de uma região muito sofrida pela seca, Coribe, onde houve, sim, né, projetos importantes para o sistema de abastecimento de água, inclusive na minha cidade. Agora, foi suficiente? Essa é a pergunta que tem que ser feita. O que foi feito durante esses últimos 16 anos, né, vamos para 20 anos agora, né, e foi suficiente? Antes desse período, foi feito algo suficiente também? Não estou falando dos governos liderados pelo PT, os anteriores. Mas veja bem, uma crítica que eu faço geral, a falta de política de Estado, né? Então, eu estou dizendo que nunca houve no nosso estado política de Estado de enfrentamento à seca, né? Evidentemente que eu estou militando agora nesses últimos 10 anos na vida pública e tenho visto que muito poderia ser feito, e eu digo aqui claramente o que é que deveria ter sido feito, né? Barragens, sistemas simplificados de abastecimento de água, linhas de crédito permanente para a compra de ração e, é claro, uma atuação conjunta, né, do governo estadual e do governo federal. Não estou dizendo, apontando o dedo, que apenas o governo do estado dormiu. Existe também, né, uma ausência do governo federal de ausências públicas permanentes do Grandes obras de infraestrutura hídrica dependem de investimento pesado. Por exemplo, está em andamento na região de Conquista, lá a barragem do Catolé. Mas, na verdade, a grande solução para ali seria a barragem do Rio Pardo, mas é um investimento quase casa de bilhão, né? Ou seja, são sempre cifras pesadas. Não dá para fazer isso sem colaboração entre as esferas. Com certeza, né? E obras importantes também duraram muito, né? E aí, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco é uma obra importante? É uma obra importante. Há quantos anos essa obra, né, tá se perdurando aí, né? O Baixio de Irecê. Então, assim, a gente vê obras de enfrentamento à seca, que não deixa de ser, né? O Baixio de Irecê vai virar uma potência ali no setor da agricultura, se perdurar ao longo do tempo, quantos governos e quantos anos levaram. Então, veja bem, não é crítica... Sede tem pressa. Quem tem sede tem pressa. Tem pressa. Então, não é crítica a um governo específico. É a falta de política de Estado que aí permeia ao longo dos últimos 20 anos e, inevitavelmente, grande parte desse período foi governado pelo PT. A Comissão de Agricultura que o senhor preside na Assembleia Legislativa certamente tem esse papel de cobrar do governo ações mais efetivas no combate à seca, mas o que mais a comissão tem feito? Eu falo no sentido de envolver as comunidades afetadas, as organizações da sociedade civil, especialistas no desenvolvimento de soluções para a crise hídrica aqui na Bahia.
está caminhando nesse sentido também, deputado? Tá, com certeza, Jefferson. Inclusive, como eu falei, recentemente a gente fez uma grande reunião lá no auditório da Assembleia, onde a gente contou com a presença, e é bem que a gente ressalte alguns pontos, né? O governo do estado tem mostrado boa vontade em discutir, o secretário de Meio Ambiente, o secretário de Agricultura e o secretário de Orni, sempre quando convidados pela Comissão de Agricultura, sempre se fizeram presentes para poder debater e ouvir produtores rurais, deputados, representantes da sociedade civil. E especialistas no desenvolvimento de soluções, que eu acho que o que se busca agora são soluções, né? Mas veja bem, as soluções, elas são apresentadas, são de conhecimento total, né, de todos aí. O presidente da FAEB, que representa os produtores, tem feito esse debate, né, junto a técnicos, e as secretarias têm o envolvimento dos técnicos, né, não é a parte política. Mas qual seria a principal solução, então? São essas reservas hídricas, como eu falei agora, implementação de sistema de abastecimento de água simplificado, construção de barragens, reserva de alimentos para os animais. São todas essas medidas que são de conhecimento geral, mas foram anunciadas agora, né? Depois que essa crise já chegou no seu ápice aqui no nosso estado. Lá na sua região, Coribe? Coribe, não é? Deu uma ideia de como é que está a situação por lá agora? Muito complicada, né? Coribe está no semiárido do nosso estado, semiárido, né, vocês sabem, abrange a maior parte do estado da Bahia, né? A chuva se concentra entre os meses de novembro e abril, e até agora choveu muito pouco até lá, né? Os produtores rurais, quem pode já está comprando feno para poder dar aos animais, né? E indo um pouco para o sudoeste, na cidade de Piripá, viralizou recentemente aí homens e mulheres sentados na beira de uma poça d'água rezando, pedindo clemência a Deus pela chuva no nosso estado. Então a situação é bastante crítica, né? Eu tenho viajado muito para o estado da Bahia, né? Voltei agora ontem de uma viagem do interior, e realmente os produtores rurais pedem, né? E clamam, esperam essas ações até chegarem na ponta, né? Porque foram anunciadas essa semana. Então até chegar na ponta ainda vai demorar, né, alguma coisa. E o próprio ministro da Agricultura, em reunião com o secretário Tum, em Brasília, Tum trouxe essa notícia agora, disse que realmente os 2 próximos anos, de acordo com cientistas, né, serão anos muito difíceis de pouca chuva, onde essa seca se tende a prolongar muito. Por isso a gente precisa, né, ter realmente uma atenção especial, principalmente, repito, aos pequenos produtores do nosso estado. E como o senhor defende a adoção de políticas públicas, políticas de governo, não é, para combater a seca, o que tem havido nesse sentido? Qual tem sido a interlocução, no caso, o senhor que representa, é integrante da oposição ao governo do estado, nas tratativas com líderes da situação, com o próprio governo? Tem avançado uma discussão nesse sentido? Tem avançado. Essa pauta aí uniu o governo e uniu a oposição. Evidentemente que os deputados do governo, eles são mais difícil em expor essas críticas, mas nas conversas de bastidores a gente ouve claramente deputados do governo criticando o governo pela essa ação tardia. Isso aí eu estou expondo aqui, exteriorizando críticas. A oposição tem que tensionar. Justamente. Está cumprindo seu papel. Mas realmente, né? Mas é uma crítica que ela é reconhecida, inclusive, pelos deputados do governo. Não é que é claro que eles não vão exteriorizar na tribuna, mas eles reconhecem isso. Se você pegar aí o depoimento por exemplo, vamos citar aqui o deputado Eduardo Salles, que é uma pessoa bastante reconhecida na área da agricultura, foi secretário da Agricultura, ele reconhece abertamente que houve uma demora para o governo agir em relação ao enfrentamento à seca. Isso é claro, nos nossos debates lá, os deputados Luciano Araújo, que é da base do governo, reconhece isso. Então, essa demora do governo em agir, né, é uma situação que é reconhecida por todos. Então, nesse momento, não adianta dividir governo e oposição. Evidentemente que a bancada de oposição vai exteriorizar, vai cobrar de forma mais dura e mais incisiva essas ações para o governo do estado. Mas, enfim, o que importa é que foram anunciadas essas ações agora pelo governo do estado, em conjunto com o governo federal, e a gente torce, cobra e fiscaliza para que essas ações cheguem mais rápido possível ao produtor da ponta. É uma previsão de 2 anos de estiagem, que se supor também que após esse período pode haver também um período de muita chuva. É bom fazer as obras e tem muito reservatório para mas veja bem, a gente não pode, mas a gente não pode baixar a guarda, não, né? Esse é o tempo para fazer as obras agora. Justamente. Inclusive, houve aí, nos últimos 4, 5 anos, períodos de boas chuvas no nosso estado. Eu acho que até houve uma baixa de guarda por conta do estado e dos próprios produtores que não se prepararam, né, para esse momento de seca, apesar de ter sido anunciado, né, por cientistas, isso é um fenômeno mundial.
a gente não pode baixar a guarda e é o momento, né, realmente da tem gente... gente que nega mudança climática, vacina. Com certeza. Tem gente que nega até que a Terra é redonda e complica, né, deputado? Com certeza, né? A gente tem que ter a ciência como aliada, né, e nunca duvidar, né, dos especialistas que colocam os dados e os números para a gente poder se antecipar nas ações. Deputado Manuel Rocha, do União Brasil, presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, sucesso nos desafios que tem pela frente. Bom dia e até uma próxima. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Ernesto, pela oportunidade. Um grande abraço. Aproveitar aqui, domingo que vem, Natal, desejar um Feliz Natal a todos os baianos, baianas, um ano, né, muito bom de 2024, para quem não teve ano ruim, que esse ano melhore, e quem teve ano bom, que permaneça nessa situação. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. Igualmente, deputado, um abraço. 7h51 agora.